pessoal. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Laís, eu sou psicóloga, faço parte do Instituto Cidade. E hoje estou aqui com o Eduardo Turra, psicólogo também, e a gente vai estar batendo um papo. Ed, então, por favor, se apresenta aí para a gente. Olá a todos, a todas e a todas. Muito boa noite. Eu sou Eduardo Turra, também conhecido carinhosamente como Ed. Sou psicólogo, trabalho na área clínica e na área social. E, Laís, nossa, muito obrigado por me receber nesse espaço, para a gente poder falar um pouquinho de psicologia, falar um pouquinho da gente, né, e poder se encontrar aqui. Estou muito feliz da gente poder estar tendo esse espaço aqui. É muito bom que tu tenha aceitado estar aqui, com certeza. Estou bem feliz, né? A gente se conheceu através da psicologia da quebrada, que hoje está psicologia para a quebrada, né? E queria conversar um pouquinho contigo, queria que tu contasse um pouquinho sobre a coletiva, o que vocês têm feito ultimamente, como que está o funcionamento, explicar um pouquinho, né, para as pessoas entenderem também como que funciona a psicologia social, as outras formas do funcionamento da psicologia, porque muitas vezes a galera vai direto para a clínica, né? E na verdade a psicologia não é só isso. Sim, perfeito, perfeito, Laís. Quando a gente começa a ver psicologia de uma maneira no geral, a gente entende que psicologia é aquele espaço onde a gente se encontra com a psicóloga dentro de uma sala para falar dos nossos problemas e acabou, né? E, na verdade, é muito mais que isso. A psicologia é muito ampla, trabalha em vários âmbitos muito diferentes. O que é psicologia na quebrada, né? Nós, depois de muitas discussões, a gente acabou chegando nesse nome. A gente tinha essa configuração de chamar a coletiva de psicologia da quebrada, ou psicologia para quebrada, mas a noção é que a gente trabalha no local, né? E por que quebrada? Por que psicologia? Primeiro que boa parte dos nós, voluntários desse projeto social, a gente percebeu que a gente atua no território. Então, se a gente atua no território, então a gente é no território, né? Então, a gente ali não está se doando para aquele local, mas a gente está se doando naquele local. Muito essa ideia. Por que quebrada? Quebrada muito porque, além do espaço que a gente está atuando ser uma periferia, ser um local, né, considerado uma favela da grande Florianópolis, a gente também entende que esse nome é uma reivindicação, né, quebrada muito no sentido de reivindicar algo bom da periferia, né, entender que tem algo bom no sentido de ser periférico, a história periférica, ela é muito rica, ela é muito forte. Eu venho da periferia e a minha história, a história da coletiva, ela tem uma conjunção muito bonita, assim, no meu ponto de vista, né, porque eu me formei numa universidade federal, né, e me formando numa universidade federal, eu vi várias coisas incríveis, professores falando da psicologia, porque a psicologia podia mudar a vida de muita gente, podia fazer coisas incríveis ali. Só que daí que eu fui percebendo, puxa, eu moro na periferia. Quando eu chegava e aprendia da forma utópica que os professores estavam falando dos livros, eu chegava em casa, né, descia do ônibus e via um primo meu sendo abordado pela polícia, eu via a notícia que um menino que eu fui criado junto, né, um amigo da infância, que a gente jogava taco na rua, ele foi assassinado no baile funk. E isso era uma diferença muito grande, porque meus colegas da psicologia, no geral, eram pessoas brancas, de uma classe média alta, tinham acesso a muitas coisas, e eu me sentia muito deslocado desse espaço, mas eu não entendia por quê, né, muito novo, entrando ali nesse mundo. Daí, quando eu me formei, eu pensei, putz, né, agora estou formado numa universidade federal, moro na periferia, né, moro numa quebrada, e o que eu posso fazer? Então, eu comecei a me jogar para projetos sociais, me jogar para conhecer, daí fui conversando com uma pessoa, fui conversando com outra, fazendo, né, uma amizade com o pessoal que também veio da quebrada, e daí a gente pensou, putz, vamos construir alguma coisa que seja uma psicologia dentro da periferia, dentro da quebrada, e aí foi surgindo esse projeto social, e muito dessa ideia de coletiva, coletiva é um nome bonito, né, está sendo usado muito por alguns projetos sociais, por alguns partidos políticos, mas uma coletiva é muito complexo, né, porque eu não sou o dono, eu não sou o coordenador da coletiva, eu sou um dos voluntários que faz parte dessa coletiva, e por ser um voluntário, eu sou só mais um que está ali. A coletiva vai continuar para além de mim, por mais que a gente tenha uma história muito parecida, né, mas a coletiva vai continuar para além da minha existência ali dentro. Então, é muito legal que agora a gente está construindo, como tu perguntou, né, o que a gente está fazendo agora? A gente está em parceria com um projeto social,
também, né, que fica dentro da periferia, chamado Território Coletivo da Maloca. E depois de muita vinculação com o território, conhecendo algumas pessoas, foi surgindo algumas mulheres interessadas em estarem juntas ali no espaço, discutir politicamente algumas coisas, discutir sofrimento psíquico delas, mas, claro, de uma forma muito suave. Então, o que a gente foi construindo? A gente foi construindo um grupo de encontro para que essas mulheres possam colocar, né, seu sofrimento, possam colocar o que elas estão passando no cotidiano da vida. Porque a história da periferia, né, é a história de mulheres, geralmente mulheres pretas, que são a base das famílias, né? A base do Brasil são mulheres, e são mulheres negras que constroem toda essa história e todas as famílias. Então, quando a gente começou a construir esse grupo ali atuando, a gente ficou, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente teve apoio de pessoas muito importantes, assim, que foram orientando a gente, pensando, né, quanta coisa aparecendo ideação suicida, aparecendo sofrimento psíquico agravado, né, sofrimento emocional agravado, aparecendo questões de adolescente com dificuldade de convívio social, e para ir para muitas outras coisas, né, que eu não vou adentrar muito aqui, porque senão a gente vai ficar uma hora só falando das questões específicas desse grupo, mas a gente começou a perceber que no momento que elas vão se abrindo, elas vão aumentando o vínculo que elas já têm com elas mesmas, porque elas são vizinhas, elas viram o filho de uma nascer, acompanharam o processo de outra, e a gente está ali para fazer esse vínculo ficar mais forte, e a partir disso poder ser um local de escuta, um local de construção, né? E quando a gente vai com conhecimento da psicologia, a gente não vai lá para ditar o que está sendo feito. Eu não tenho conhecimento do que essa mulher sabe, do que é melhor para ela. Ela sabe, eu vou estar ali auxiliando para ela ver o que ela quer fazer do que ela já sabe da vida dela. Eu vou orientar algumas questões sobre serviço público. Boa parte do serviço público, ainda mais agora na pandemia, não tem tido acesso na periferia. Como que uma pessoa que não tem acesso a uma rede estável de internet vai ter acesso a um serviço público que está sendo apenas online? Né? A gente não tem acesso a isso. Boa parte das pessoas, elas não têm o contato, né? Então é importante que a gente vá olhando para essas diferenças sociais de acesso mesmo. E a coletiva, ela surge justamente na pandemia, né? A gente começou depois de muita luta, muita articulação, a gente construiu em outubro de 2020, no auge, né, no ápice da pandemia, essa coletiva. Então a gente tenta fazer muitas reuniões online com pessoas interessadas, mas a nossa atuação tem que ser na prática, né? Tem que ser junto, tem que ser olho no olho, tem que ser junto com as crianças que aparecem com essas mães. Que espaço que a gente vai dar para que essas mães estejam lá confortáveis para falar do seu sofrimento, sem que precise estar cuidando do seu filho pequeno ali, do seu filho bebê, né? A gente tem que olhar para todas essas questões. A vida é muito complexa e a gente tem que estar olhando para todas as questões, para como que podemos fazer isso, né? É muito difícil, todas as questões, mas é muito rico. É muito bonito ver uma pessoa que chega ali com um sofrimento muito agravado, dizendo que não tem ninguém, né, que pensa que a única solução é acabar com a própria vida, e depois ela encontra num grupo a possibilidade de se vincular com os outros. Para mim isso é riquíssimo. É um trabalho voluntário, né, é um trabalho com muitas questões ali, né, implícitas e explícitas, mas que é muito bonito, sabe, acompanhar o crescimento dessas pessoas, a vinculação existindo ali. E, poxa, eu fico muito feliz de poder estar aqui falando para várias outras pessoas, né? Tu tá aqui nesse espaço, né, Laís, possibilitando com que a gente possa construir outros vínculos, outras formas, que a gente possa crescer desse projeto. Eu sempre falo, né, falei para ti, né, falei para várias outras mulheres ali na coletiva, eu tenho muito interesse que a Psicologia na Quebrada não seja um projeto só de Florianópolis, mas que ela chegue lá nas comunidades ribeirinhas, que chegue na favela do Morro do Alemão, que chegue em vários outros locais e que se construa a Psicologia na Quebrada daquele local, que vai ser diferente, cada território vai ser diferente, porque cada território é único mesmo, e tem que se pensar de uma forma única. O sistema de saúde não dá conta, o sistema de assistência social não dá conta do sofrimento, ainda mais esse desmonte que a gente tem vivido desde 2017 para cá,
de todas as políticas de saúde pública, de todas as políticas de assistência social, o que a gente pode fazer? A gente tem essa obrigação social. Eu sou formado numa universidade federal. Todo mundo pagou pela minha formação. Eu tenho que devolver para a sociedade de alguma forma. E nós, enquanto psicólogos, a gente jura perante o código de ética que a gente vai devolver para a sociedade, né? Então é importante que a gente faça algo. Mesmo que a gente não vai receber a pior disso, né? A gente vai ver uma transformação social. Faz sentido para ti, Laís? Como é que está chegando para ti? Já acho tuas palavras impecáveis, assim, tudo que tu pontuou até agora, acho que como psicóloga não teria como eu concordar mais. Quando tu começou falando, né, nessa diferença entre a teoria e a prática, o que é o que a gente aprende lá na universidade, tem que ser assim, a gente tem que agir de tal jeito. Quando você vê o que de fato acontece na realidade, existe uma diferença muito grande. Já me peguei na universidade muitas vezes pensando, né? Tá, eu tô aqui no meu lugar confortável, escutando tudo isso como tem que ser, e aí chego lá e me deparo com uma coisa que é completamente diferente do que estão dizendo aqui agora para mim, todo mundo sentadinho na cadeira bonitinho, né? Isso é um problema muito complexo e realmente, como tu falou, a assistência social não dá conta, o SUS não dá conta, né? E não por falta de esforço, a gente tem, na teoria, né? Esses dois sistemas são lindos, são muito bonitos e deveriam funcionar perfeitamente, mas a gente tem esse grande desmonte que, infelizmente, faz com que existam tantas falhas, né, que acaba às vezes caindo em cima do servidor público, mas a questão não é o servidor público, né, mas o que tem por trás de tudo isso. Então, a atuação da coletiva, por exemplo, é de extrema importância. E quando tu fala, né, que cada território é único, exatamente. Não tem como a gente dizer que um problema de uma periferia daqui de Florianópolis vai ser o mesmo problema de uma mulher da área rural, por exemplo, né, que tem outras questões super diferentes daqui. E quando a gente debate psicologia, quando a gente traz a psicologia para jogo, é muito importante a gente estar sempre fazendo essas reflexões, né, trazendo essas outras visões do que é saúde mental, pensar no conceito amplo da saúde mental. Importante, é um primeiro passo, assim, a gente estar ali, né, fazer a terapia, trabalhar as nossas questões num sentido subjetivo, se é que dá para separar o que é meu e o que é do mundo, né, porque na verdade tudo acaba se juntando. E outra questão é a questão social, até porque para a gente os problemas que surgem, né, na nossa vida, eles dependem do nosso contexto. Então, como alguém vai ter uma saúde mental boa, né, uma saúde mental que está em dia se não tem acesso aos seus direitos? Como alguém vai estar tranquilo, vai poder, enfim, dormir bem se não tem condições de dormir bem, se não tem luz, se não tem água quente, enfim, e assim vai. E quando tu fala isso, né, das mães, das mulheres negras que são a base, e sobre a atuação ter que ser presencial, né, faz muito sentido, porque é como dar espaço para essas pessoas, para essas mulheres estarem falando de uma forma virtual, né? Como que vai ter isso? Onde vai ter essa privacidade? E não só a privacidade, mas se não tem sinal, como tu mesmo falou, e onde ficam as crianças, enfim. Então, é muito, muito importante estar lá. É muito diferente também e é importante não confundir o assistencialismo com o fato de estar fazendo a psicologia social, né? No sentido de que tem muitas pessoas que acham que é ir lá e, enfim, fazer uma caridade em época de feriado e fiz minha parte, tá tudo bem. E não, na verdade, não é assim que funciona, né? Dessa forma, ajuda no momento, de uma forma rápida, mas o problema não se soluciona, né? A questão continua ali por trás. Então, repetindo, né, concordo com tudo que tu disse, acho que faz muito sentido, és muito coerente em tudo que tu fala. Sim, eu estou aproveitando aqui para anotar, né, porque enquanto a Laís vai falando, eu já fico assim, poxa, olha só, né, mais um gancho, mais uma coisa aqui que é importante para a gente ir comentando, né, porque justamente, às vezes as pessoas não têm acesso à internet, às vezes a pessoa, né, essa mulher, ela não vai ter nem privacidade em casa, né, porque foi quando eu
comecei a construir a coletiva junto com outras pessoas, eu fui visitar as casas das pessoas, né? Porque a indicação do Ministério da Saúde era: fique em casa, lave as mãos. E eu visitei várias casas que as pessoas não tinham banheiro em casa. Ela saía da sua própria casa para ir para o banheiro de uma outra pessoa ali, que às vezes era uma vizinha amiga, né, uma outra pessoa. Como é que a pessoa vai ter a questão de ficar em casa se na casa dela não tem uma estrutura de banheiro? Não tem banheiro, né? O que pra gente, aqui que está falando, possivelmente é básico. Né? Todo mundo deve ter acesso a banheiro, deve ter acesso a água encanada, mas não é todo mundo que tem. É uma porcentagem gigantesca. Se a gente joga no Google agora, quantas pessoas têm acesso, né? Qual que é a porcentagem de pessoas que têm acesso a água encanada, que têm acesso a banheiro? Quem dirá privacidade? Né? Quem dirá privacidade para poder falar do seu sofrimento, né? De se uma mulher está sofrendo violência doméstica em casa, como é que ela vai conseguir expor isso de uma forma online ali? Não tem como. Foi a partir dessa vivência da realidade que eu fui vendo, não tem como a gente se distanciar do que está acontecendo. Não tem como. A gente tem uma obrigação de estar olhando para tudo isso. E quando a Laís fala, quando tu, Laís, tu fala da questão do assistencialismo, isso é muito forte. Natal, Ano Novo, Páscoa, né, dia de Cosme e Damião e várias outras datas assim importantes, as pessoas se mobilizam para fazer doação. E delas se sentem muito bem, dá aquela acariciada no ego, né? Tu fica, putz, olha só, fiz uma criança feliz, dei um pacote de bala. Não tem nada de errado nisso, mas isso não resolve o problema, né? O problema é estrutural. Eu sei também, né, que nessa atuação da coletiva, eu não estou indo lá para resolver o problema da saúde mental, né? Não estou indo lá para acabar com todas as questões de sofrimento mental, né, de sofrimento emocional que essas mulheres, que essas pessoas têm lá. Né? Eu não vou dar conta de acabar com a demanda reprimida que o SUS tem. Só que eu preciso estar fazendo algo para saber que algo ali do que eu estou fazendo tem uma efetividade prática e que isso pode reverberar um pouco mais para frente. Né? O trabalho da saúde mental ele tem que ser articulado, tem que ser olhado com outras questões. Às vezes, né, a gente pensa, enquanto psicólogo, que vou afetar um horário da minha agenda e vou atender uma pessoa, vou atender uma família. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. É muito bonito fazer esse trabalho social, mas tu fazer esse trabalho social achando que dentro do teu consultório, 1 hora por semana, tu vai resolver os problemas estruturais daquela família, não tem. Não tem. Né? São questões muito grandes. E pode fazer muito bem tu fazer uma doação do teu tempo, do teu trabalho, só que tem que saber que a gente só vai conseguir fazer alguma dessas rachaduras estruturais crescerem, se amplificarem quando a gente trabalhar em conjunto, trabalhar articulado e fazer disso para coisas maiores, né? Pensando em projetos maiores, cobrando o SUS, cobrando a prefeitura, cobrando que as coisas aconteçam. Só no final do ano passado que a gente teve, especificamente em Florianópolis, que a Comissão da Saúde Mental voltou a se reunir de forma online. Só no passado, né, sendo que a gente teve o período todo da pandemia sem conseguirem se articular. E daí eles se articulam, eles conversam, né, dentro da Câmara, para depois pensar em uma aplicação prática. Enquanto isso, na periferia, o que as pessoas vão fazer? Se as pessoas estão precisando de alguma coisa emergencial, para quem que elas vão recorrer? Muitas vezes tem até uma crítica à religião, né, aos templos religiosos. Nossa, quantas igrejas tem dentro da periferia? Mas é a igreja que está lá. Poxa, é o pastor que está dando, né, esse primeiro contato para o sofrimento da pessoa. Daí vai lá e se critica a atuação. Não estou falando que a igreja é santa, né, que a gente pode ter crítica a isso, mas entender que é eles que estão lá na prática, né, muitas vezes eles que vão buscar a cesta básica para essa família. Né, é um sistema muito complexo. A gente pode estar fazendo coisas pontuais, mas saber que essas coisas pontuais, muitas vezes vai ser muito mais para a gente se sentir confortável do que a gente pode estar fazendo ali, do que para resolver aquelas questões, né? Eu dar um pacote de bala para uma criança pode fazer ela sorrir naquele momento, né? Mas não vai resolver com que a falta de alimento que ela está tendo em casa e todas essas questões. Perceba até que são desconfortos, né, que a gente vai colocando aqui, mas que são necessários a gente estar olhando, né, necessário. E assim, gente, se essas coisas vão tocando vocês pensam assim, poxa, queria muito fazer parte desse projeto, mas não sou psicólogo, né, não sou psicóloga, queria estar fazendo alguma coisa, né, cola lá com a gente, dá uma olhada no Instagram,
né, manda mensagem, vamos conversar junto. A gente não precisa ser da psicologia para trabalhar saúde mental. A gente vai discutindo junto, a gente vai construindo junto outras possibilidades, outras formas, para que a gente possa chegar na periferia, né? Se tocar vocês, comenta de alguma forma, vamos construir esse diálogo, né? Vamos fazendo uma rede disso. Vai fazendo sentido aí para ti, Laís, esses pontos aí, algo te toca, né? Te vai para algum lugar? Sim, com certeza, né? Quando tu fala agora, por exemplo, dessa questão, né, de que não precisa ser da psicologia para estar junto, para tentar fazer algo, né? De fato, a gente pensar que a psicologia teria o poder de resolver tudo seria muito prepotente, né? Quando existem tantos saberes diferentes no mundo, assim como tu falou antes, o que a vida daquela mulher, o que ela está passando, só ela sabe. Não, eu não sou ninguém para dizer o que é melhor, o que não é. Ela vai saber. O que a gente pode fazer é pontuar algo ou outro que possa facilitar a situação, como tu falou, em questão de documentações, alguns direitos assim. Mas, enfim, para fazer parte da coletiva, acredito eu, para querer ajudar a coletiva e outros espaços, não tem que ser psicólogo, porque psicólogo não significa saber todas as coisas, né? Existem várias formas de estar junto, de estar participando. Quando a gente fala aqui do assistencialismo, não estamos também, pelo menos falo por mim, não estamos querendo descartar que isso também é importante de uma certa forma, então isso também agrega em tudo, né? São coisas complementares. Acho que o que queremos pontuar aqui é que vai para além do assistencialismo e não que este também não faça parte do que é preciso. Então, acho que vai muito nesse sentido, assim, o diálogo, né? E nessas formas, assim, de poder debater sobre tudo isso. É desconfortável muitas vezes, principalmente, né, quanto menor a bolha, assim, quanto mais fechada aquilo incomoda, mas acho que a ideia de estar trazendo isso aqui para o Instituto é justamente a gente poder expandir os diálogos, né? E fazer com que esses assuntos cheguem a mais pessoas, cheguem a outros lugares, e que a gente possa, enfim, dar continuidade a essa lógica de estar expandindo o que é a ideia de uma psicologia, do que é a ideia de uma saúde mental ampliada, da clínica ampliada, né, que se fala, enfim. Então, acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Sim, nossa, eu fico muito feliz de estar falando aqui no Instituto Cidade, né, com vários profissionais incríveis, para a gente poder pensar junto isso, porque a gente tem que estar pensando também o acesso à cidade, né, como se faz que as pessoas possam construir lazer, né, não se fala muito de lazer na periferia, né, não se fala muito dessas questões, a gente tem que ter essa noção de que para ter saúde mental tem que ter acesso a lazer, tem que ter acesso a várias outras formas de autocuidado. Tem uma estratégia muito legal que eles utilizam lá no projeto que a gente tem parceria, que eles fazem uma pedalada com as crianças. Então, como fica na região continental de Florianópolis, eles conseguiram várias bicicletas, né, se organizaram, pegaram doação, foi assistencialismo ali? Foi, mas eles conseguiram uma coisa pontual que eles fazem regularmente, eles saem quase todo domingo com as crianças e adolescentes, vão até o centro da cidade, passam pela ponte Cílio Luz, quem conhece Florianópolis, né, aquele visual incrível, que eles fecham a ponte no final de semana, né, só para pedestre e para quem está de bike, eles vão com as crianças, passam a ponte, andam de bike, voltam. Poxa, isso é saúde mental, isso é construção de lazer, isso é construção de história, porque essas crianças vão crescer, tornar-se adolescentes, vai ser uma oportunidade de pensar outras formas de atuar. Porque se a gente não tiver dentro da periferia, qual que vai ser a perspectiva das crianças e adolescentes que crescem? Para onde que eles vão se espelhar? Sejamos bem sinceros, né, bem honestos. Eu tive um estágio durante a graduação dentro de uma delegacia de polícia, uma DPCAM, e eu trabalhei com adolescentes que tinham tido passagem, né, tiveram algum boletim de ocorrência. Então, alguns que tiveram vários, por várias questões, né, alguns que tiveram alguns, e a gente começou a trabalhar com grupos com eles. O que a gente foi percebendo? Né, que muitas vezes eles estavam ali buscando reconhecimento social, eles ganhavam dinheiro, o dinheiro que eles poderiam ganhar de um estágio durante um mês, né, que a bolsa de estágio, né, para quem já fez estágio sabe que é pouquíssimo, né, para quem está ali fazendo as questões de casa, ganhando dinheiro para manter a casa, uma bolsa de 400, 500, até R$1.000,
eles estavam fazendo isso em um dia, uma semana, então eles podiam cuidar da saúde mental deles de outra forma, né, por meio do tráfico, né, porque era a porta mais fácil ali. Não tem outras formas. Não tem outras formas. O dinheiro, a gente sabe que ajuda muito a ter acesso às questões, né, ajuda muito a ter acesso. E quando a gente vai pensar outras estratégias de saúde mental na periferia, às vezes a gente não vai precisar trabalhar especificamente um grupo, né, onde todo mundo vai falar do seu sofrimento. Não, às vezes a gente vai fazer sabão. Né? Às vezes a gente vai trabalhar com argila. Né? Às vezes a gente vai estar ali fazendo um café. Parece uma coisa tão simples que a gente não vai estar falando de sofrimento, mas a gente vai falar o sofrimento, ele é inerente da existência humana, ele vai aparecer de alguma maneira. Né? E se a gente está ali junto para acolher a pessoa como ela é, o sofrimento vai aparecer, a gente vai lidar da forma que o sofrimento aparece ali também, seja com crianças, seja com adolescentes, seja com mulheres. Né? E na medida que a gente vai conseguindo entender essas pessoas, a gente vai fazendo várias outras coisas muito bacanas. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, né, pensando a nossa atuação, pensando o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Eu amo crítica. Eu amo quando me chega assim, poxa, Eduardo, né, poxa, Ed, eu acho que isso que tu está fazendo não faz sentido. Opa, vamos dar um passinho para trás? Talvez para essa pessoa não faz sentido, para esse grupo não faz sentido, vamos repensar a atuação. Eu aprendo muito, eu cresço muito nisso. A gente cresce muito nesse feedback. E a gente está numa época de muito ódio, né, de uma política de extermínio. Isso não dá. Quer dizer, né, o Brasil basicamente é construído toda numa política de extermínio, né, principalmente sobre a população preta, periférica, né. Mas, olhando para as ascensões, as questões das redes sociais hoje, está muito difícil o diálogo. E eu fico muito feliz quando discordam de mim, quando dizem, não, não faz sentido nenhum. Opa, vamos ver então, vamos achar um ponto de convergência e como que a gente pode construir isso? Né? Como é que eu posso construir um grupo dentro da periferia para falar com homens autores de violência? Opa, será que eles vão estar interessados? Será que é uma coisa que a gente vai conseguir ali, né, por alguma forma? Numa comunidade de pescadores, talvez a gente consiga trabalhar essas questões. Né? Tem muitas possibilidades da gente estar fazendo isso, da gente estar repensando, sem ser de uma maneira só pontual, mas se for de uma maneira pontual, que seja de entrega, né? Que seja pensado como é que a gente vai estar tendo ali a atuação. Não seja só o momento de ir lá, né, afago o meu ego, né, fico tranquilo, não vou lá, posso ficar bem de estar fazendo uma coisa massa, né, posso assim, poxa, me entreguei para isso, foi muito legal, mas e aí, posso retornar, né, para o território alguma coisa muito mais incrível do que só eu, né, tá me doando ali de um período específico. Então, poxa, é muito bacana a gente poder estar construindo aqui, pensando a cidade, pensando acesso à cidade, pensando acesso à saúde, né? Eu acho assim o nome, né, que vocês construíram aqui do Instituto Cidade maravilhoso, que me leva justamente para esse local, né? Como que a gente pensa a cidade para todo mundo? Né? Como é que a gente pensa tudo isso? Pensar a cidade, pensar acesso é pensar saúde, é pensar saúde mental. Não tem como uma coisa dissociada da outra, né? Sim, Ed, nossa, tu falou, tu vai falando e eu deveria estar anotando também, na verdade, porque eu acabo até esquecendo um pouco das coisas que eu queria conversar contigo, porque é tanta coisa que dá vontade de conversar e trocar ideia que acaba me misturando um pouco. Mas quando eu estava falando, né, sobre essa questão de, enfim, levar o pessoal para andar de bike, e que, beleza, isso começou com um pouquinho do assistencialismo ali, mas que foi, as pessoas gostam. Cara, acho que isso é o que tem tudo a ver, né? Não é ir ao território dizer isso aqui é bom para vocês. É ir ao território, ver o que o pessoal acha, né? Que é bom, o que eles querem, o que eles precisam e fazer o possível com aquilo lá, né? A psicologia social é a psicologia do possível, é a psicologia de fazer algo dentro do que está ali no campo, né? Das relações. Então, me lembra muito isso. Tem gente que vai pensar, nossa, mas ali vai andar de bicicleta? Que é isso? Que psicologia é essa? Tá, talvez seja para você só andar de bicicleta, mas para outras pessoas não. E essa é a diferença, né? Cada pessoa, cada contexto é diferente, como a gente estava dizendo antes. E por isso que é importante estar tão atento, né? Se tu já teve ali a tua bicicleta a tua vida toda e, enfim, tá acostumado a fazer isso, tu vai achar que é uma intervenção, que nem é uma intervenção, que não tá acontecendo nada.
Mas para alguém que sempre teve vontade de andar de bicicleta e nunca pôde, e agora está fazendo isso, está tendo acesso à cidade como um direito, acesso à rua, enfim, isso é uma grande coisa, né? E aí que tá, acho que o X da questão, é entender que é que é estar atento ao contexto, que é estar olhando o que acontece ali, né? O que é necessário para cada um. Sim, nossa, total. Muito bonito isso que tu vai trazendo, faz todo sentido. E a lógica que a gente tem, né, do cuidado da saúde mental, do cuidado das pessoas, é uma lógica muito individualizante. Né? Eu vou comprar minha bicicleta, vou andar com a minha bicicleta, a minha bicicleta é minha, e tudo bem, tu pode ter tua bicicleta, tu pode ter teus bens comuns, né, de uma forma individual, mas quando a gente vai para a periferia, poxa, uma bicicleta é cara, né? A bicicleta é muito cara. Hoje em dia, mais ainda, né? Depois dos aumentos de todas as questões, então, é muito caro manter essas questões. E daí a gente vai lá e constrói uma lógica coletiva. A gente tem ali no projeto social, por exemplo, né, não sei qual é a quantidade exata, temos 10 bicicletas. Essas 10 bicicletas são do uso comum. As pessoas vão usar e vão devolver. É de todo mundo. Não é meu, não é teu, é nosso. E essa lógica é muito doida, porque é uma lógica de coletividade que a gente não tem, né? Não tem mais. A gente vai ensinando a ser individualizado. É meu, o teu, e se der, a gente tem alguma coisa nossa, mas é cada um na sua. É uma lógica bem neoliberalista, né? De cada um ir construindo as suas questões. Tem uma professora, a Sabrina Fernandes, que ela fala no YouTube, né, num dos vídeos, não vou lembrar qual vídeo específico dela, que essa lógica de cada um comprar suas coisas, se a gente for olhar um apartamento, cada apartamento tem a sua máquina de lavar, né, as pessoas às vezes têm sua furadeira, tem as coisas, mesmo que ela vai usar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, mas cada um vai ter o seu, né, cada um vai gastar tanto para ter o seu. Sendo que se a gente olhasse para o coletivo, eu não vou usar uma furadeira todo dia. Então, se formos uma coletiva aqui, a gente vai compartilhar as coisas. E é isso que eu acho muito bonito da gente construir uma coletiva, né? Eu não vou construir para mim e para ti. Nós vamos construir para nós. Muito aquela lógica da Emicida, né? Nós por nós. É nós por nós. É isso. Se a gente não faz isso pela gente, não tem quem vai fazer. Não tem. E quando tu foi falando ali, né, de ir para o território, me veio muito, né, de a gente tem que ir lá se deixar ser tocado, né, e não ir com aquele olho, né, aquela visão um pouco circense de que eu vou lá, ai, tô chegando na periferia, é todo duro. Claro, às vezes pode rolar um estranhamento, mas eu tenho que ir lá deixar ser tocado, porque senão parece que eu vou estar vendo as pessoas como se fossem coisas de outro mundo. Nossa, olha só as crianças me olhando. Claro, tu é uma pessoa de fora, as pessoas não te conhecem, vai ter esse estranhamento no início, né? De início, é normal a gente se sentir acanhado nos locais, só que tu vai para lá, tu tem que fazer um vínculo com as pessoas, tu tem que conviver, né? Não dá para tu chegar lá num dia, achar que no próximo dia tu já vai conseguir fazer várias outras coisas. Com o tempo tu vai construindo esse vínculo, né? Tu vai conseguindo fazer essas coisas. E muitas vezes pessoas que não moram na periferia chegam na periferia, né? Muito naquela gana de homem branco, né? De chegando lá, num território estranho, né? E, não, eu tenho que fazer isso. As pessoas, né, vão ter... e eu sei que eu sou um homem branco, tenho muita consciência dessas questões, e me deixo ir para lá para ser tocado. Né, me deixo ir para lá e ter esses estranhamentos. Eu não moro lá, vai ter estranhamento. Eu vou ser questionado de algumas coisas. Né? Algumas vezes eu vou ser questionado, tu é rico? Né? Tu é rico, tu tá aqui, né? Tu tá aqui no teu sábado à tarde fazendo isso, tu é rico, né? Tu é rico e independente se eu seja rico ou não, né? Não sou, não sou, inclusive, escolhi ser psicólogo, né? Psicologia dificilmente deixa pessoas ricas, dificilmente, tá? Eu faço muito isso por amor, né? A Lei já deve estar, né? Sabe muito bem disso, né? Agora que a gente é novo, enfim, né? Enfim, não vou muito nesse processo de digressão, senão vou para outro caminho, né? Vou voltar aqui. Esse treinamento vai rolar, a gente vai ser questionado das coisas, e tá tudo bem a gente ser diferente, tá tudo bem a gente pensar diferente, mas vamos buscar uma aproximação ali, vamos buscar aproximação, a gente não está indo num zoológico ver animais exóticos, a gente está indo ver pessoas de outro território, né, que talvez não o mesmo nosso, e a gente precisa buscar esse vínculo.
né? Eu vejo várias pessoas que buscam vínculo, às vezes, a partir do futebol, a partir do esporte, a partir de outras questões, a partir do teatro, né? Nossa, eu amo teatro, inclusive, né? E é uma questão da gente buscar aquilo que toca a gente para ir para esse local, né? Deixa, às vezes tu vai se sentir um pouco acanhado, de repente um guri de 10 anos te chama, ô tio, bora jogar bola aqui, vai lá, joga bola com ele, tu fez o vínculo, quando tu viu, tu tá trabalhando saúde mental ali, tu tá ouvindo o guri falar, e puxa, eu saí de casa hoje porque a minha avó quebrou a perna, e daí meu pai tá batendo na minha mãe, e daí uma situação super complexa, óbvio que tu não vai dar conta de resolver aquela situação, mas tá sendo escuta, e poxa, isso é tão precioso, tu não tá mais vendo as pessoas de uma maneira exótica, tu tá vendo a pessoa e a pessoa tá te vendo. Poxa, isso não tem nada, eu fico até arrepiado na medida que eu vou falando, porque, cara, isso é lindo, isso é lindo, isso é um encontro de ser humano para ser humano, sabe, é muito bonito, chega a me perder aqui, chega a me perder, Laís, pode ir tocando aqui que eu fico até um pouco emocionado. Não, Ed, mas eu acredito que é isso mesmo que tu tá falando, sabe? Tu foi trazendo essa questão do estigma, né, da periferia, enfim. E eu fui pensando até pela minha experiência própria, eu como uma pessoa classe média, que cresci numa família classe média, e, enfim, comentários desnecessários e aquele receio que às vezes as pessoas têm, ou de passar perto de uma periferia, ou, enfim, de sei lá, se relacionar de pessoas que estão de origem periférica. E isso é algo completamente estigmatizado, né? Essa visão que é passada da pobreza, enfim, de pessoas que estão lá. E acho que é importante a gente se questionar, né? Para quem que isso que é lucrativo, né? O que tem por trás disso? Da onde vem essa estigmatização? Quem resolveu fazer com que isso se tornasse assim, né? Então, acho que existem várias questões aí que a gente pode ir colocando também. E, claro, com certeza, se a gente for pontuar todas elas, né, vão muito longe. Mas pensei também no que tu estava falando sobre as oportunidades e sobre a identificação com o tráfico, enfim. E acho que, de fato, realmente, né, o que tem ali acessível, muitas vezes, e aí é muito fácil alguém de fora falar na meritocracia, né, de que alguém escolheu ir por esse caminho quando você tem todos os seus direitos ali, quando você tem tudo na sua mão e quer julgar o outro de fora, dentro de todo esse estigma que já existe, sem saber de fato o que está acontecendo lá, sem nunca ter ido numa periferia, sem nunca ter conversado com alguém de lá para saber o que está acontecendo. Então, acho que isso junta muito com tudo que tu estava falando, assim, acho que é nisso que eu raciocinei, enfim. Não sei o que tu acha disso, se eu estou indo muito longe, mas é isso Não, aí. não, Continuo. sim. Sim, faz todo sentido, Luiz, todo sentido. Essa lógica da gente pensar de uma forma individual, de uma forma, não, se ele escolheu ir por esse caminho, mas que escolha é essa? Né? Que escolha que teve? Né? Que escolha que teve para a pessoa seguir pelo tráfico? Será que foi realmente uma escolha? Ah, mas ele podia ter escolhido um trabalho digno e qual que é a realidade da pessoa? Para onde? O que que ela está olhando ali em volta dela? Né? Tem pessoas, né? Não vou citar aqui porque eu acho que cada um tem o direito de contar a sua própria história, né? Mas tem pessoas ali no projeto social que atuam, que a gente tem essa parceria, que eles falam muito forte, né? Eu passei pelo tráfico, né? Fui pego durante a adolescência, passei por várias questões, só que era o que eu tinha ali, né? Perdi pai, perdi mãe, para onde que eu vou me apoiar? Para onde que eu vou estar? Muitas vezes as pessoas, né? O que é muito comum na periferia, as pessoas buscam serviço público, com toda a burocracia que a gente sabe que existe no serviço público, para sanar uma questão, não consegue, a pessoa vai buscar quem está ali próximo. Já vi pessoas que sofreram acidentes ou que perderam, durante agora a pandemia, né, tantas pessoas que acabaram falecendo devido ao Covid, devido a toda a questão da saúde no Brasil. As pessoas faleceram e elas tiveram que buscar apoio onde tinha. Né? Quem já perdeu alguém precisou fazer esse processo de enterrar, de todo o processo do velório, sabe que é caro,
E onde que ela vai conseguir, se ela mora ali na periferia, talvez uma forma seja conseguir com um vizinho que está ali, que faz tráfico, né, que passa droga. É certo, é errado? Aí a moralidade, né, é uma questão moral, tá ali perto da pessoa, nesse momento de sofrimento tão agravado, só quer dar um fechamento para esse sofrimento que tu tá, né, não dá para julgar, quem sou eu para julgar, né, eu não sou nem religioso, mas me vem muito, né, me vem muito até passagens bíblicas, porque eu fui criado na igreja católica, né, e falando, né, se nem o próprio Jesus Cristo falava que, né, quem é ele para julgar. Então, quem são essas outras pessoas para colocar essa noção de moralidade, de mérito? Não, ele podia ter ido para esse lado. Se ele podia, ele teria ido, né? Se fosse possível para ele teria ido para lá. Não tem como. E quando tu fala do lucro, né? Quem está lucrando com isso? Quem está lucrando? E boa parte das pessoas que moram na periferia são trabalhadores, né? Trabalhadores super explorados, né? Mão de obra geralmente muito barata, muita gente terceirizada, muita gente. Quando tem emprego, né? Porque hoje parece que o emprego acaba sendo um privilégio. Emprego não é privilégio. Emprego é um direito. As pessoas trabalham muito, se deslocam muito para ter um mínimo, né? Trabalha 44 horas semanais para ter um salário mínimo, que não dá, hoje em dia, né? Um salário mínimo, basicamente, tu não consegue manter a cesta básica de uma família, só a cesta básica, fora aluguel, água, luz, né? E todas as outras contas que a gente sabe que existem, né? Quem lucra com tudo isso? É uma pergunta que tem que ficar aí, né? Quem que tá pegando, o que está acontecendo na nossa estrutura social que tem gente lucrando enquanto acontece isso, enquanto tem sofrimento. E é importante que gere. Se gera desconforto em ti, né, Laís, se gera desconforto em mim, se gera desconforto em você que está assistindo a gente, que bom, tu é humano. Tu é humano. Né? Enquanto toca a gente percebe como a gente é humano nessas questões. Que incrível que tu é humano, que se deixa de ser tocado por isso. É isso, a humanidade está aí, está na possibilidade da gente ouvir, da gente poder ser tocado. Poxa, é por esse caminho, sabe, que a gente pode pensar em qualquer processo de transformação e de mudança social. Enquanto a gente vê individualizante, de uma forma moralista, de certo ou errado, né? Não, tu tinha que fazer daquela forma. Quem sou eu para julgar essa pessoa? Ela fez o melhor que ela pôde. Ela fez o melhor que ela pôde. Isso não quer dizer que eu vou perdoar, que eticamente é correto. Isso são outras questões. Isso são outras questões, né? Não, eu não vou estar julgando, eu não sou juiz, né? Eu não sou judiciário, né? Então a gente tem que olhar muito para essas questões para pensar saúde, né? Para pensar saúde mental, para pensar psicologia na quebrada. Só a partir de todos esses questionamentos que a gente começa a ter, opa, o que eu posso fazer? Para onde que eu vou? Né? Como que eu construo isso? Acho que só aí que a gente consegue ter um pouco de uma luz, né? Para onde a gente vai. Ed, acho muito pertinente tudo que tu falou. Acredito que pelo tempo a gente pode ir encerrando. Gostaria de fazer um comentário dentro disso, né? Quando tu fala assim, eu não sou do judiciário, acho importante a gente pensar, né? Mesmo que fosse, né? Para quem que serve esse judiciário, a maioria das vezes, né? Continua dentro dessa lógica das pessoas que estão lucrando em cima de tantos trabalhadores, de tanta gente que tem que se deslocar tanto para receber o mínimo e não estar vivo, apenas sobrevivendo, que é aquela já, infelizmente, velha história, porém segue a mesma e hoje mesmo muito forte cada vez mais. Então, acho que a ideia dessa entrevista era, de fato, causar um desconforto, se possível, nas pessoas e trazer essa reflexão. Muito, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui. De verdade, agradeço muito essa troca. Acho que tu é um profissional incrível. Queria ver contigo, então, tuas palavras finais, o que tu gostaria de estar trazendo para a gente, se é que tu gostaria de falar mais alguma coisa. E, enfim, te agradecer mais uma vez por tudo isso. Isso, eu agradeço muito o convite, a disponibilidade de vocês, né? Teve várias questões aqui no backstage para rolar aqui, vocês me deram todo o apoio, todo o suporte, né, para poder estar aqui, então isso é incrível, fico muitíssimo feliz mesmo. E é isso que tu falou, né, tem uma diferença até na justiça. Assim, a Laís fechou perfeitamente.
Gente, assim, ó, quem quiser conhecer um pouquinho mais da coletiva, da história, né, tô lá no Instagram, meu Instagram é o Turra e Si, né, e o Instagram da psicologia é Psicologia da Quebrada, né, tudo junto. Joga lá, segue a gente, vamos conversar, vamos construir tudo isso junto. É só a partir do coletivo que a gente consegue ir para algum lugar. E um beijão para todo mundo que está aí. Obrigado, Laís. Obrigado a todo mundo aí do Instituto Cidade que fez com que isso acontecesse. Gratidão.